pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido do inscrito José Augusto de Almeida, eu vou resolver agora a prova de raciocínio lógico do concurso de nível médio para oficial de administração da Prefeitura de Passos, em Minas Gerais, que aconteceu no dia 17 de dezembro de 2023. Bora lá! Moçada, então a gente vai começar a resolver a prova pela primeira questão aqui, que foi essa questão 41, e foi uma questão que tratou de ordenação lógica. A questão diz assim: em uma competição de natação, há 4 nadadores competindo: Alberto, Bruno, Carlos e Marcos. Sabe-se que Alberto chegou após Bruno, Carlos chegou à frente de Marcos e Bruno chegou depois de Carlos. O vencedor da corrida foi qual desses daqui? Aqui não é o vencedor da corrida, é o vencedor dessa competição aqui, ó, de natação, mas isso aqui não vai alterar na resolução da questão. Bom, então veja que o texto está informando que nessa competição de natação nós temos 4 nadadores aqui competindo, que é o Alberto, o Bruno, o Carlos e o Marcos. E ele quer saber quem foi o vencedor dessa competição de natação. Então a gente precisa ordenar aqui, ó, quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro e quem foi o quarto. Só que ele não quer todos, não, ele quer apenas quem foi o vencedor da competição, ou seja, quem chegou aqui, ó, em primeiro lugar. Então observe, a questão quer apenas quem chegou aqui em primeiro lugar, ele não quer os outros, não, apenas quem chegou aqui em primeiro lugar. Então a gente vai ordenar esses aqui. Pessoal, tem várias formas de resolver isso aqui. Eu vou dar aqui a minha sugestão, mas não quer dizer que você tem que fazer dessa maneira que eu vou resolver, não. Faça da maneira que você achar que é mais fácil, que você se sente mais confortável. Então, vou dar aqui a minha sugestão de resolução. Então, veja, vamos tomar as informações. Ele está dizendo aqui no texto que Alberto chegou após o Bruno. Se o Alberto chegou após o Bruno, significa que o Alberto chegou depois do Bruno. Portanto, o Bruno chegou primeiro e depois do Bruno é que chegou o Alberto. Agora, repare, se o Alberto chegou aqui depois do Bruno, então o Alberto não pode ter chegado aqui em primeiro lugar. Então, nós podemos eliminar aqui o Alberto. O Alberto ele não chegou em primeiro lugar. Em seguida, diz que Carlos chegou à frente de Marcos. Se Carlos chegou à frente de Marcos, então Carlos chegou aqui antes de Marcos. Então, chegou primeiro Carlos e em seguida chegou o Marcos. Agora veja, se o Carlos ele chegou antes do Marcos, é porque o Marcos chegou depois do Carlos. Se o Marcos chegou depois do Carlos, então o Marcos também não pode ter chegado em primeiro lugar. Então a gente pode também eliminar aqui o Marcos. Então ficamos agora entre o Bruno e o Carlos. Agora ele falou que o Bruno chegou depois de Carlos. Bom, se o Bruno chegou depois de Carlos, então repare, Carlos aqui primeiro, então o Bruno chegou depois. Então o Bruno pode ter chegado aqui, ó, entre o Carlos e o Marcos, mas pode ser que o Bruno tenha chegado também depois aqui do Marcos. Sabemos que o Bruno aqui, ele chegou depois de Carlos. Bom, agora veja, se o Bruno ele chegou depois de Carlos, então o Bruno também não pode ter chegado em primeiro lugar. Então a gente pode eliminar aqui também o Bruno. Agora repare, nós já sabemos que o Alberto chegou depois do Bruno, então o Alberto chegou aqui na frente depois do Bruno. Eu não preciso ordenar esses demais, mas eu já sei que o único que chegou aqui em primeiro lugar, que sobrou que chegou em primeiro lugar, foi o Carlos. Então quem chegou em primeiro lugar aqui foi o Carlos. Esses outros a gente não precisa ordenar. A questão quer saber apenas quem foi o vencedor. O vencedor foi quem chegou em primeiro, que nesse caso aqui foi o Carlos. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 42, pessoal, tratou da resolução de uma equação de primeiro grau envolvendo frações. A questão diz assim: em um concurso público de um certo município, dentre os candidatos aprovados, 2/5 são moradores da própria cidade. 1/3 é de cidades vizinhas do mesmo estado. E os 20 aprovados restantes são de outros estados do Brasil. O total de aprovados para esse concurso é igual a qual desses daqui? Bom, vamos tomar as informações aqui do texto. Está dizendo que nesse concurso público desse município, dentre os candidatos aprovados, 2/5 são moradores da própria cidade. Mas qual que é esse total de aprovados desse concurso? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer saber da gente. Qual que é o total de aprovados para esse concurso? Como a gente não sabe qual que é esse total de aprovados, eu vou falar que foi uma quantidade X de aprovados nesse concurso.
Mas o texto informou para a gente que desses candidatos aprovados, que a gente está chamando aqui de X, ele diz que 2/5 são moradores da própria cidade. Então, os moradores da própria cidade que foram aprovados aqui corresponde a 2/5 aqui desse total X. Também informou para a gente que 1/3 deles aqui é de cidades vizinhas de mesmo estado. Então, de cidades vizinhas do mesmo estado aqui, corresponde a 1/3 desse total X de aprovados. E, finalmente, diz que os 20 aprovados restantes são de outros estados do Brasil. Então, de outros estados do Brasil aqui são os 20 aprovados restantes. Agora, pessoal, eu encerro bem. Se a gente somar esses aqui, ó, que são os aprovados aqui, que são moradores da própria cidade, com esses aprovados, que são de cidades vizinhas de mesmo estado, com esses aprovados aqui, que são de outros estados, se a gente somar todos esses aqui, tem que dar o total de aprovados, que é X. Então, se a gente somar aqui, ó, 2/5 de X, com essa quantidade aqui, ó, 1/3 de X, mais esses 20 aqui, tem que dar o total de aprovados aqui, que é X. Então, perceba, conseguimos chegar aqui, ó, nessa equaçãozinha de primeiro grau para a gente resolver. Mas é uma equação aqui, ó, que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo aqui entre 5 e 3? Como 5 e 3 são números primos entre si, o nosso mínimo múltiplo comum é o produto entre eles. Então, 5 vezes 3 aqui vai dar 15. Então, agora que eu já sei que o mínimo é 15, a gente pega esse mínimo, divide embaixo, o resultado a gente multiplica em cima. Então, ó, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 vezes x, aqui vai ficar 6x. 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 1 vezes x, aqui vai ficar mais 5x. 15 dividido por 1, que tem embaixo do 20, vai dar 15. Vezes 20 aqui vai dar mais 300. 15 dividido por 1, tem embaixo do x, vai dar 15. Vezes x, vai ficar 15x. E aqui agora é só fazer as continhas, que a gente vai juntar os termos semelhantes. 6x aqui mais 5x aqui vai dar 11x. Mais 300, que é igual a 15x. Agora vamos pegar esse 11x e passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar ó, 300, que é igual a 15x menos 11x vai dar 4x. Se 300 é igual a 4x, então 4x é igual a 300. Assim o valor do x vai ser quanto? 4 está multiplicando, a gente passa dividindo e fazendo as continhas aí. Dividindo 300 por 4, a gente conta que x é 75. X é o total de aprovados desse concurso que a gente está querendo. Então, qual foi o total de aprovados para esse concurso? Foram 75 aprovados. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 43, pessoal, tratou de divisão proporcional. A questão diz assim, uma herança de R$90 mil precisa ser dividida entre André, Bruno e Carlos, de modo diretamente proporcional às suas idades, 18, 15 e 12 anos, respectivamente. A quantia em reais que André vai receber é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que esse valor dessa herança de R$90 mil aqui deverá ser dividido entre essas três pessoas aqui, ó, André, Bruno e Carlos. Mas diz que deve ser de maneira que é diretamente proporcional às idades deles, que são 18, 15 e 12, respectivamente. Se é respectivamente, é nessa ordem que está aqui. Portanto, aqui, ó, a idade do André aqui é 18 anos. A idade do Bruno é 15 anos. E a idade do Carlos é 12 anos. Esse valor dessa herança, que é 90 mil, deve ser dividido entre essas três pessoas aqui, mas de maneira diretamente proporcional às idades deles. Então, a parte que vai caber ao André aqui, que eu vou chamar de A, deve estar diretamente proporcional à idade dele aqui, que é 18. Assim como a parte que vai caber ao Bruno, que eu vou chamar de B, deve estar diretamente proporcional à idade dele aqui, ó, que é 15. Assim como a parte que vai caber ao Carlos deve estar diretamente proporcional à idade dele aqui, que é 12. Perceba, nós conseguimos montar aqui, ó, esta proporção. Se é uma proporção, ela tem que ser igual a uma constante K, qualquer de proporcionalidade. Então, nós sabemos que A sobre 18 é igual a B sobre 15, que é igual a C sobre 12, e isso é igual a K. Se tudo isso aqui é igual a K, então nós podemos falar que A sobre 18 é igual a K. B sobre 15 também é igual a K. E C sobre 12 também é igual a K. Vamos pegar esse 18 aqui dividindo e passando para cá multiplicando. Então, nós vamos ter aqui, ó, que A é igual a 18 vezes K. Aqui também vou pegar esse 15, está dividindo e passar para cá multiplicando. Então, nós vamos ter que B é igual a 15 vezes K. Vamos pegar esse 12, está dividindo e passar multiplicando também. Então, a gente vai ter que C é igual a 12 vezes K. Assim, a parte que vai caber ao André vai ser 18 vezes K.
A parte que vai caber ao Bruno é 15 vezes K. E a parte que vai caber ao Carlos é 12 vezes K. Mas se a gente somar a parte dos três aqui, tem que dar o valor total da herança aqui, que é 90 mil. Então, somando aqui a parte do André, que é 18K, com a parte do Bruno aqui, que é 15K, mais a parte do Carlos, que é 12K, isso tem que dar o valor total da herança, que é 90 mil. Então, aqui agora é só fazer essas continhas. Nós temos aqui, ó, 18K mais 12K, 30K, com mais 15 aqui, ó, 45K, e isso é igual a 90 mil. Assim, para a gente achar o valor do K, é só pegar esse 45, que está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 90 mil aqui por 45, K então é 2 mil. Agora que a gente já sabe que o valor do K é 2 mil, a gente volta a substituir aqui, ó, no lugar do K a gente coloca 2 mil. Como nós queremos saber apenas quanto que o André vai receber, então a gente não precisa calcular esses outros não, nós vamos calcular apenas o do André. André é 18 vezes K. Só que K a gente já sabe que é 2 mil. E 18 vezes 2 mil, então a parte que vai caber aqui ao André será de 36 mil reais. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 44, pessoal, foi uma questão que tratou apenas de razão. A questão diz assim: em um concurso, há 900 candidatos inscritos para o cargo de auxiliar administrativo, sendo 540 deles do sexo feminino. A razão de inscrito do sexo masculino para o cargo de auxiliar administrativo neste concurso é igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que a questão quer saber aqui, ó, qual que é a razão de inscritos do sexo masculino para o cargo de auxiliar administrativo. Eu penso que aqui tem um erro de digitação. Não deve ser aqui, ó, para o cargo de auxiliar administrativo. Isso aqui está errado. Não é a razão de inscritos do sexo masculino para o cargo de auxiliar administrativo. Eu penso que deve ser a razão de inscritos do sexo masculino para o total de inscritos. Se for para o total de inscritos, a gente consegue resolver a questão. Mas com isso aqui, ó, com cargo de auxiliar administrativo, não dá para resolver. Então, nós queremos aqui a razão de inscritos do sexo masculino para o total de inscritos. Então, primeiramente, a gente precisa saber aqui qual que é esse número total de candidatos aqui do sexo masculino. Para saber quantos são os candidatos do sexo masculino, basta a gente pegar o total de candidatos inscritos aqui, que é 900, retirar o número de candidatos aqui que são do sexo feminino, que são esses 540, e fazer essas continhas aqui, ó, 900 aqui, menos 540, e vai chegar em 360. Então, o número de candidatos do sexo masculino são 360. Então, agora nós queremos a razão de inscritos do sexo masculino, que são esses 360, para o total de inscritos. Razão em matemática, a gente sabe que é uma divisão. Então, vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. É a razão aqui do número de candidatos do sexo masculino, que a gente encontrou que é 360, para o total de candidatos inscritos aqui, ó, que são 900. Aqui, perceba, a gente vai poder cancelar esse zerinho de cima aqui com o zerinho de baixo. Então, vai sobrar aqui 36 sobre 90. E repare, dá para a gente simplificar mais aqui ainda. Eu posso dividir aqui, ó, em cima e embaixo por 18. Então, fazendo essas continhas aqui, nós vamos ter traço de fração. 36 aqui, ó, dividido por 18 vai dar 2. 90 dividido por 18 aqui vai dar 5. Então, a razão dos inscritos aqui do sexo masculino para o total de inscritos vai ser de 2 para 5. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma bela questão, mas deixa que aqui seja total de inscritos. Com essa informação aqui para o cargo de auxiliar administrativo, não dá para resolver a questão. Então eu penso que essa questão, pessoal, tem que ser anulada. Mas foi uma bela questão, não foi? Questão 45, pessoal, tratou do cálculo de porcentagem. A questão diz assim: a população do município de Passos, Minas Gerais, segundo o censo 2022, é em torno de 120 mil habitantes. A estimativa é que daqui a 5 anos a população desse município aumente em 5%. A estimativa do número de habitantes desse município ao fim dos próximos 5 anos é que seja igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que a população atual do município de Passos, Minas Gerais, aqui, segundo o censo de 2022, ela é em torno de 120 mil habitantes. Então, a população atual é de 120 mil habitantes. Mas ele está falando que a estimativa é que daqui a 5 anos, a população desse município que ela aumente em 5%. Então, ao pegar essa população atual, que é de 120, se ela vai aumentar em 5%, vai ser mais 5% desse valor atual aqui, ó, que é 120 mil. Então, a população daqui a 5 anos vai ser 120 mil, mais 5% desses 120 mil.
Agora observe, 5% a gente sabe que é 5 sobre 100, que é o mesmo que fazer 0,05. 0,05. Então aqui, ó, a população ao final dos 5 anos vai ser esses 120 mil mais 0,05 de 120 mil. De em matemática é vezes, então isso aqui vai ficar mais 0,05 vezes 120 mil. E aqui é só fazer essas continhas aí no cantinho do papel. Multiplicando isso aqui, ó, 0,05 vezes 120 mil, fazendo essas continhas a gente vai chegar em 6 mil. E somando agora 120 mil com 6 mil, então a população ao final dos próximos 5 anos aí será de 126 mil. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 46, pessoal, foi uma questão que tratou de padrão de sequência lógica envolvendo contagem de dias no calendário. A questão diz assim, ó, em um ano bissexto, o dia 1º de fevereiro caiu numa terça-feira. Nesse mesmo ano, o dia 1º de maio, foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que nesse ano bissexto, o dia 1º de fevereiro caiu numa terça-feira. Então, o dia 1º de fevereiro, aqui, segundo o texto, caiu aqui, ó, numa terça-feira. Aí está falando, nesse mesmo ano, o dia 1º de maio, foi qual dos dias da semana aqui? Bom, 1º de maio que nós queremos. Então, depois do mês de fevereiro, o próximo mês agora é o de março. O próximo mês que vem depois de março aqui será o mês de abril. Em seguida, nós temos o mês de maio. Então, nós queremos saber aqui, ó, o dia 1º de maio aqui, ó, deu qual desses dias da semana? Então, primeiramente, eu preciso saber quantos dias se passaram desse 1º dia de fevereiro até o último dia de abril. Como ele está informando para a gente que o ano é bissexto, a gente sabe que no ano bissexto, o mês de fevereiro, ele tem 29 dias. E o mês de março tem quantos dias? O mês de março tem 31 dias. O mês de abril aqui tem 30 dias. Então, no total, daqui ó, do 1º dia de fevereiro até o último dia de abril aqui, se passaram quantos dias? 29 aqui, com 31, 60. Com mais 30 aqui se passaram 90 dias. E como nós queremos saber qual que é o dia da semana que deu esse dia 1º de maio, nós sabemos que uma semana tem 7 dias. Os dias da semana são segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele informou que o 1º dia de fevereiro aqui ó, deu numa terça-feira. Então eu já sei que o 1º dia de fevereiro aqui ó, deu numa terça-feira. E nós queremos saber aqui, esse dia 1º de maio, deu qual desses dias da semana? Então, como nós sabemos que do dia 1º de fevereiro até o último dia de abril aqui, se passaram 90 dias, então nós vamos pegar esses 90 dias aqui e vamos dividir aqui ó, em grupos de 7 dias que tem a semana. Então, eu vou pegar 90 aqui, nós vamos dividir aqui em grupos de 7. Dividindo aqui, ó, 90 por 7, 9 por 7, aqui cabe 1. 1 vezes 7, 7. Para 9 aqui vai restar 2. Descemos o 0, ficou 20. 20 por 7 agora cabe 2. 2 é 7, 14. Para 20 aqui vai restar 6. Significa então que se passaram 12 semanas aqui. Então depois de se passar 12 semanas, foi o 6º dia depois da terça-feira. Então passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Então após se passar 12 semanas, é o 6º dia depois da terça-feira, que deu o dia 1º de maio. E qual que é o 6º dia depois da terça-feira? 1, 2, 3, 4, 5, 6º dia aqui deu numa segunda-feira. Então, dia 1º de maio aqui deu numa segunda-feira. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 47, pessoal, foi mais uma questão que tratou de padrão de sequência lógica, só que dessa vez é um padrão envolvendo letras. A questão diz assim, a sequência a seguir segue um padrão. Aí deu essa sequência aqui pra gente. E ele quer saber qual a letra que está ocupando essa posição de número 2024. Então perceba, a sequência que foi dada aqui foi essa sequência. S-A-N-I-M, S-A-N-I-M, S-A, pontinho, pontinho, pontinho. E ele quer saber qual letra aqui está ocupando essa posição 2024. Então, primeiramente, a gente precisa saber qual que é o padrão que está obedecendo essa sequência dessas letras aqui. Reparem, é uma sequência que tem um padrão fácil, a gente consegue identificar rapidamente aqui, ó. Notem, S-A-N-I-M. Então, observe aqui, ó, S-A-N-I-M. Veja, essa mesma sequência dessas letras voltaram a se repetir aqui, ó, S-A-N-I-M.
Portanto, a cada grupo de 5 letras, elas voltam a repetir. Como nós queremos saber qual que é a letra que está ocupando essa posição de número 2024, basta pegar 2024 que a gente divide aqui em grupos de 5 letras. Então é só fazer essa divisão aqui. 2 dividido por 5 não dá. 20 por 5 aqui cabe 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Para 20 aqui resta o 0. Descemos o 2. 2 por 5 não dá, então a gente vai descer o 4 agora, aí ficou 24. Só que como nós descemos agora mais um 4, a gente vai ter que colocar aqui um zerinho aqui. Bom, agora ficou 24 dividido por 5. 24 dividido por 5, aqui cabe 4. 4 vezes 5, 20. Para 24 vai restar 4. Significa então que após se passar 404 grupos desse aqui, de 5 letras, a letra que nós estamos procurando, que ocupa essa posição 2024, será a quarta letra na sequência. Então, após se passar 404 grupos de 5 letras, a letra que nós queremos, que é a letra que está nessa posição 2024, é a letra que vai ocupar aqui a quarta posição na sequência de 5 letras. E qual que é a letra que ocupa aqui a quarta posição? Veja, a primeira letra aqui, letra S. Segunda, terceira, veja que a quarta aqui foi a letra I. Então, a letra que ocupa a posição de número 2024 aqui vai ser a letra I. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma boa questão, bem tranquila, não foi, gente? Questão 48, pessoal, foi mais uma questão que tratou do cálculo de porcentagem. A questão diz assim: uma empresa vai aumentar o salário de todos os seus funcionários em 5%. Sabe-se que um dos seus funcionários ganha hoje R$3.000. Para ele calcular o seu salário com aumento, ele vai precisar qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou que essa empresa ela vai aumentar o salário de todos os seus funcionários em 5%. Aí falou que um dos seus funcionários ganha hoje R$3.000. E para esse funcionário calcular o seu salário com aumento, ele vai precisar multiplicar esse salário dele, que é 3.000, por qual desses valores aqui? Então veja, o salário desse funcionário que atualmente é R$3.000. Como essa empresa ela vai aumentar o salário de todos os seus funcionários em 5%, então o salário desse funcionário vai ser os 3.000, mais esse aumento de 5% desses R$3.000. Então o novo salário dele vai ser os 3.000, mais 5% desses 3.000. Agora veja, 5% a gente sabe que é 5 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,05. Portanto, o novo salário dele vai ser os 3.000, mais 0,05 de 3.000. De em matemática é vezes, então isso aqui vai ficar mais 0,05 vezes 3.000. Agora repare, aqui nós temos esta soma, e nessa soma aqui nós temos 3.000 aqui e 3.000 aqui. Então vamos colocar esse 3.000 aqui em evidência. Então vou abrir aqui um parênteses. Então 3.000 dividido por 3.000 vai sobrar 1. Mais 0,05 aqui vezes 3.000 dividido por 3.000. Então essa parte aqui, 0,05 vezes 3.000 dividido por 3.000 vai sobrar apenas 0,05. E 1 somado com 0,05, isso aqui vai dar 1,05. Então, para calcular o seu salário com o aumento, ele vai precisar multiplicar o salário dele, que é 3.000, por 1,05. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 49, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente da resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: um atleta pretende correr 140 km em 4 dias de treinamento. Sabe-se que no segundo dia ele correu 8 km a mais do que no primeiro dia. No terceiro dia correu 10 km a mais que no segundo dia. No último dia correu 4 km a mais que no terceiro dia. Quantos quilômetros ele correu no primeiro dia? Bom, veja que o texto está informando para a gente que esse atleta ele pretende correr 140 km aqui, em 4 dias de treinamento. Então, a distância a ser percorrida por ele é de 140 km. Mas ele pretende percorrer toda essa distância aqui, em 4 dias de treinamento. Então, ao marcar aqui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e quarto dia. Mas o texto informou para a gente que no segundo dia, ele correu 8 km a mais que no primeiro dia. Mas qual foi a distância que ele correu aqui no primeiro dia? A gente não sabe qual foi essa distância que ele correu no primeiro dia, então vou falar que ele percorreu aqui uma distância X. Mas sabemos que no segundo dia ele correu 8 km a mais do que ele correu no primeiro dia.
Então a distância que ele correu aqui no segundo dia foi o que ele correu aqui no primeiro dia, que é no dia anterior, que é x, só que é 8 km a mais. Então no segundo dia ele correu x mais 8. Informou que no terceiro dia ele correu 10 km a mais do que no segundo dia. Então, no terceiro dia aqui, ele correu o que ele correu no dia anterior aqui, que é x mais 8, só que é 10 km a mais. Então, no terceiro dia, ele correu o que ele correu aqui no dia anterior, ou seja, no segundo dia, mais 10 km. Ele correu 10 km a mais que no segundo dia. Então, aqui é só fazer essas continhas. Aqui nós vamos ter, ó, x, 8 aqui, mais 10, mais 18. Portanto, no terceiro dia, ele correu x mais 18 km. E falou que no último dia, portanto aqui, ó, no quarto dia, ele correu 4 km a mais que no terceiro dia. Então aqui no quarto dia, ele correu o que ele correu no dia anterior, que é no terceiro dia, que ele correu x mais 18, só que é 4 km a mais. Então, mais 4 km. Portanto, aqui no quarto dia, ele correu essa distância x, 18 aqui mais 4, 22. Agora observe, se a gente somar essas distâncias que ele correu aqui em cada um desses 4 dias, tem que dar o total da distância percorrida, que é de 140 km. Então, se a gente somar o que ele correu no primeiro dia, que é essa distância x, mais o que ele correu no segundo dia, que é x mais 8, mais o que ele correu no terceiro dia, que é x mais 18, mais o que ele correu no quarto dia, que é x mais 22, isso tem que dar um total de 140 km. Pronto, observe, conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Então, vamos juntar aqui os termos semelhantes. Aqui nós temos 1x mais 1x, 2x, mais x, 3x, mais x, 4x. Agora, 8 aqui com 22, 30 com 18 aqui, ó, mais 48. Isso é igual a 140. Vamos pegar esse 48 e passar aqui para o segundo membro. Então, aqui nós vamos ter 4x é igual. Quanto que é 140 aqui, ó, menos 48? Vai dar 92. Assim, para achar o valor do x, é só pegar esse 4, tá multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo essas continhas aí, ó, dividindo 92 aqui por 4x, então, é 23. Como ele quer saber quantos quilômetros que ele correu no primeiro dia, então no primeiro dia ele percorreu essa distância x, só que agora eu já sei que essa distância x é 23. Então, quantos quilômetros que ele correu no primeiro dia? Então, no primeiro dia, ele correu 23 quilômetros, e essa é a resposta que a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 50 e basicamente tratou de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: um automóvel flex para percorrer certa distância usando apenas gasolina consome 20 litros e usando apenas álcool consome 26 litros. Sabe-se que o preço da gasolina é de R$ 5,50 e do álcool é de R$ 3,60. Se usar apenas álcool para percorrer essa distância, a economia em reais, comparando com o consumo de se usar apenas gasolina para essa mesma distância, é igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando para a gente que esse automóvel aqui, para percorrer uma determinada distância, usando apenas gasolina, consome 20 litros. Então, se ele usar apenas gasolina, vai consumir aqui, ó, 20 litros. Mas se ele usar apenas álcool, vai consumir 26 litros. Também informou para a gente que o preço da gasolina é de R$ 5,50 aqui o litro. Então, o preço da gasolina aqui é de R$ 5,50, enquanto que o preço do álcool é de R$ 3,60. E a questão quer saber qual que é a economia que ele vai fazer se ele usar apenas álcool para percorrer essa mesma distância no lugar de se usar apenas gasolina. Então, nós queremos saber aqui qual que é a economia que ele vai fazer. Então, para saber qual que é essa economia, é só saber aqui qual que é o gasto que ele tem se ele usar apenas gasolina, qual que é o gasto que ele vai ter se ele utilizar apenas álcool e depois subtrair um do outro. Então, repare, nós sabemos que o preço do litro da gasolina aqui é R$ 5,50. E ele sabe que com gasolina consome aqui 20 litros. Então, se a gente multiplicar a quantidade consumida aqui, 20, pelo preço do litro da gasolina, que é R$ 5,50, fazendo essas continhas aqui, ó, 20 vezes 5,50, isso aqui vai dar R$ 110. Então, se ele usar apenas gasolina, ele vai gastar R$ 110. E quanto que ele vai gastar se ele usar apenas álcool? Bom, o preço do litro do álcool é R$ 3,60. Só que ele vai gastar aqui, ele vai consumir aqui 26 litros. Então, se eu pegar os 26 aqui, ó, multiplicar pelo preço do litro aqui, que é 3,60, fazendo essas continhas aí, multiplicando 26 por 3,60, então ele vai gastar aqui 93,60. Então, qual vai ser a economia dele? É só pegar o gasto que ele vai ter com gasolina, que é 110, subtrair do gasto que ele vai ter aqui com álcool, que é 93,60, e fazendo essas continhas aí, ó, 110 menos 93,60, ele vai ter uma economia, então, de R$ 16,40.
E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola! Essa foi uma questão de uma simplicidade franciscana, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!